Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso bondoso Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em nossos corações, cresça cada vez mais. E a cada dia nos pareçamos também cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, lição 23, pedra angular. A pedra angular que é Cristo, né? Começamos a lição ontem, e aí no início do capítulo 28, nós iniciamos, né? Encontrando aqui duas questões muito importantes que nós estudamos ontem, né? No versículo 7 do capítulo 28, nós vimos que o Senhor diz claramente que lá em Israel, a liderança religiosa estava cambaleando, cheio de vinho, cheio de bebida forte. Tanto o sacerdote, o líder religioso, como o profeta, né, aquele que tinha a missão de receber a visão de Deus, as palavras de Deus, a mensagem de Deus, e retransmitir na íntegra, com toda a fidelidade para o povo, estavam bêbados e não estavam transmitindo com fidelidade a palavra de Deus. Vimos também, no versículo 8, na segunda pergunta, que o Senhor disse que todas as mesas lá em Jerusalém, lá no povo judeu, Israel, todas as mesas estavam cheias de vômitos, né? E não havia lugar no meio do seu povo, né, do professo povo de Deus, que não houvesse imundícia. Estava tudo imundo. Veja a situação como era caótica, né? Era deprimente, era uma situação espiritualmente deprimente, uma situação difícil, e o Senhor dá essa triste e dura missão a Isaías para levar, né, essa mensagem de repreensão, de exortação e, obviamente, de arrependimento para o povo, tentando que o povo caísse em si, reconhecesse a sua condição de idolatria, de apostasia e retornasse ao caminho da verdade. Portanto, hoje, na terceira pergunta, vamos responder o seguinte questionamento, né? Que pergunta fez o profeta Isaías e como, obviamente, compreendê-las, né? Essas perguntas, né? Na verdade, quem faz essa pergunta não é Isaías, né? É o livro de Isaías quem faz, mas essa pergunta é Deus que está fazendo para o seu povo. Isaías 28, 9 diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso seria aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Outras versões vai dizer assim: ensinaria-se a sabedoria às criancinhas que acabaram de ser arrancadas do peito, que mama, né? Ou seja, você vai ensinar questões de sabedoria, onde se contém muita maturidade, de caráter, maturidade que vem pelas experiências vividas, né, por tempo de vida, por ter visto já muitos erros e muitos acertos, né? Claro. Você falaria dessas coisas com uma criança de 1 ano de idade, que ainda mama, com uma criança de 6 meses de idade, com uma criança de 3 meses, arrancá-la do peito da mãe e começar a ensinar essas coisas? A resposta parece ser muito óbvia, né? Parece ser muito simples. Claro que não, porque se já é difícil você ensinar coisas de maturidade, de sabedoria, para uma criança de 5 anos de idade, que já nem mama mais, imagine para uma criança que depende do peito, que está sendo arrancada, afastada, né, do seu alimento vital, do seu alimento necessário, né? Já imaginou? Então, essa é a pergunta que o Senhor, que está sendo feita aqui em Isaías, uma pergunta que a resposta era muito simples. Até um bêbado responderia
essa pergunta? Então, Deus está fazendo uma pergunta tão absurda aqui, justamente porque o povo de Israel, começando pela liderança religiosa, ele cita aqui o sacerdote e o profeta, né? Ou seja, os cabeças da religião, está perguntando claramente aqui para eles a quem se ensinaria, né? Se ensinaria a uma criança? A resposta, até desses bêbados espirituais, seria claramente não, claro que não. Pois Deus realmente está tentando ensinar a eles, porque de maneira tão simples como quem se ensina de forma muito simples a uma criancinha, mas eles não estão querendo aprender. Eles estão querendo ser maduros demais, independentes demais, querendo ser sábios demais, né? E Deus não vai ensinar a sua sabedoria a criancinhas que não querem entender nada. Eles estavam se afastando de Deus, estavam escolhendo servir outros deuses, e com isso, essa dificuldade que eles estavam tendo, estavam atrapalhando na sua assimilação da verdade. As coisas espirituais profundas que Deus tinha para ensinar para eles, eles não estavam assimilando. Pareciam crianças agarradas aos peitos. E eles realmente, a religião judaica, o judaísmo para eles é como se fosse uma mãe. E eles estavam presos a isso. É como se eles fossem dependentes 100% da religião, da religiosidade. Não de Deus, não da fé, não do poder de Deus, mas escravos da religiosidade. Como se quem lhe desse vida fosse aquela religião, a religiosidade. E não Deus, que está acima dessa religião e era o provedor de todas as coisas. E é o que acontece com muitas pessoas hoje. As pessoas, mesmo Deus ensinando na sua palavra de forma muito simples, muito clara, ainda tem muita gente que, como pessoas embriagadas, não querem ouvir a palavra de Deus. E aí Deus diz assim, como vocês escolheram idolatria e outras coisas más, né, estão bem embriagados, eu falando de sabedoria é como se estivesse falando a uma criança que acabou de ser arrancada dos peitos. Estão bêbados, não conseguem compreender o que eu estou dizendo. Dando continuidade, vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta número 4 aqui da lição, que nos traz mais um questionamento importante para que a gente entenda todo esse contexto aqui que nós iniciamos desde ontem, né? Então, a pergunta é, como o próprio profeta responde às suas perguntas? Ou seja, como é que o próprio Deus, através de Isaías, responde à pergunta que ele mesmo faz? Né? Ele vai dizer assim, na verdade, aqui não está ainda a resposta, aqui tem uma explicação que é a base da resposta. Ele vai dizer assim, ó, porque a palavra da sabedoria que ele está se referindo aqui, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha, veja que esta palavra, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela é exatamente assim, né? Ela é preceito sobre preceito. Como assim, preceito sobre preceito? Vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo está, por exemplo, no verso que diz assim, não matarás. É um preceito, é um mandamento, né? Um preceito que diz assim, você não pode matar. Se você matar alguém, a justiça pede que você pague por isso. Pagar com o quê? Em alguns casos até com a própria vida, ok? Na legislação antiga.
nos costumes antigos, né? Tá bom. A sociedade moderna, tem países que ainda se paga com a vida, né? Nos Estados Unidos, tem alguns estados, os estados islâmicos, né? Você paga com a própria vida. Você matou, morre. Ok. Né? Com raras exceções, mas claro que seria, em tese, em teoria, o que está escrito é isso. E na Bíblia, ela diz também, o próprio Cristo fala, se você chamar o seu próximo, o seu irmão de raca quer dizer um maluco, um doido, né? Se você chamar o seu irmão nesse sentido, com o coração encolerizado, com raiva, com ódio do seu irmão, claro, né? Você pode falar com seu irmão dizer assim, meu amigo, você está parecendo um doido com isso, brincando. Não é nesse caso. Não é preso à letra morta que falou a palavra doido, já é pecado. Não. Meu amigo, você está parecendo um doidinho andando assim. Claro que isso não é pecado. Então, quem está preso à letra morta não podia nem falar a palavra doido com o outro, já era réu de morte. Né? Se Cristo tivesse estabelecido essa lei. Pois bem, Cristo estava explicando, né, o sentido espiritual da lei. Ele deixa bem claro, com ódio. Então, não é obrigado você apenas chamar qualquer outra palavra que você diga com ódio, querendo no fundo do coração atacar aquela pessoa, bater nela, até matar, já cometeu o pecado de assassinato. Né? Então veja que foi dito uma coisa lá por Moisés e Cristo aprofunda, é preceito sobre preceito, não é preceito mudando preceito, é preceito sobre, aprofundando, crescendo, aumentando. O próprio Cristo vai dizer assim, ó, olha, se você, está escrito na lei, não adulterarás. Mas se você olhar para a mulher do próximo, desejando-a, querendo ela a todo custo, ter uma relação sexual com ela, só em você querer, do fundo do seu coração, você já desejou, adulterou, você cometeu adultério. Veja que ele está colocando, né, preceito sobre preceito. Né? Aí tem outro mandamento. Não emprestarás dinheiro ao teu irmão com usura, com interesse de levar vantagem, cobrando altos juros. Ó. No fundo do coração, ele quer levar vantagem, explorar o irmão. Já cometeu o pecado, não roubarás. Pronto, está incluído. Por isso que ele fala, é preceito sobre preceito. Quando ele diz aqui, preceito e mais preceito, é porque o homem espiritual, o que é preceito e mais preceito? No tempo dos profetas, né, dos patriarcas, dos profetas, e depois, no tempo de Cristo, dos apóstolos, né, nós tínhamos ali uma série de regras. Imagine que, no tempo de Cristo, dizia assim, olhe, cuidado, não se embriague, não fique nécio, não dê oportunidade ao diabo que você, estando bêbado, fale alguma besteira ou faça alguma atitude de violência e por causa da embriaguez você faça uma bobagem. Né? Aí agora, no século 21 que nós vivemos, estamos em 2025, aí imagine que a gente cria um mandamento que não está na Bíblia. Não fumarás. Aí alguém pode questionar, não, você pode fumar sim, não é pecado fumar um cigarro, porque não está escrito na Bíblia. Então eu posso fumar. Não é assim, ó, preceito e mais preceito. Eu pergunto, o cigarro, ele faz mal à saúde? Faz. Ele prejudica o corpo todo e o cérebro, a família toda? Sim, faz. Traz dor e sofrimento? Sim, traz. Então não é bom, não é santo e não não é verdadeiro. Então, neste caso aí, não precisa estar escrito na Bíblia. Tudo aquilo que é mal, a gente tem que evitar. Então, por isso que é preceito e mais preceito. Não precisa estar escrito. Né? Aí ele continua dizendo, regra sobre regra, regra e mais regra. Isso aqui na mente do homem espiritual, ele vai entender isso bem direitinho. Mas na mente daquele povo nécio, dos
sacerdotes de antigamente e dos profetas, cheios de interesse de explorar o próximo, doido por dinheiro, não fazia sentido. Melhor para eles seria realmente viver uma vida de fachada, uma vida de aparência religiosa, né? O texto diz claramente, porque a palavra de Deus, para entender a sabedoria de Deus, temos que entender tudo isso. Entender que também ela é regra sobre regra, regra e mais regra. Não é regra menos regras. Tem gente que está dizendo que é menos regras. Abaixo as regras. Deus não gosta de lei. Deus só deu uma lei no Antigo Testamento porque estava equivocado. Não, é mentira. Deus está dizendo que sempre a sabedoria vai estar sempre criando mais regras. O homem espiritual, ele está sempre aprendendo novas regras para si mesmo, para ele colocar em prática na sua vida. Ele não vai estar aprendendo novas regras para estar cobrando dos outros, está cobrando para ele mesmo. E ele vai crescendo nessa sabedoria, nesse espírito, né? Como é que ele diz aqui? Um pouco aqui, um pouco ali. Então, o homem espiritual é como um edifício que está sendo edificado. De tijolinho em tijolinho ele vai crescendo, crescendo em obediência, crescendo em aprendizado, sempre sobre os antigos fundamentos, não sobre novos fundamentos, não sobre novas filosofias, mas por aquilo e em cima daquilo que Deus estabeleceu. Isso aqui é a sabedoria. Isso aqui é o que está sendo escrito aqui em Isaías 28, versículo 9 e 10.